Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Eu gostaria de, dessa feita, dar continuidade aos nossos estudos na carta de Pedro. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada em 1 Pedro, no capítulo 1. Veja aí comigo 1 Pedro, capítulo 1, versos de 10 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos à presença do nosso Deus em oração, meus irmãos. Senhor Deus amado e santíssimo, nós te bendizemos, ó Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. Cuida, ó Deus, dos nossos corações. Cuida, ó Deus, da tua igreja. Ó Senhor, tu sabes as necessidades do teu povo. Tu sabes, ó Deus, aquilo que nós mais ansiamos. E nós te rogamos, Senhor, as tuas mais ricas bênçãos, a tua graça derramada sobre nós. E nós nos alegramos, Pai, a grande salvação que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Aplica a tua palavra aos nossos corações hoje, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. A salvação é o tema principal da primeira carta de Pedro. Foi essa mensagem básica que Pedro proclamou ao Sinédrio quando ele e João foram presos por pregar a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro declarou, então, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, em Atos 4, verso 12. É acerca desta salvação que Pedro escreve agora. Os leitores de Pedro estavam sofrendo muitas perseguições. Alguns sofriam no próprio lar, sob a pressão dos cônjuges pagãos. Outros sofriam nas mãos dos seus empregadores e a igreja sofria diante da perseguição da sociedade pagã. O clima era assustador. Devido a tanta amargura, certamente alguém poderia questionar: vale a pena seguir a Cristo? Pedro mostrou aos seus leitores que vale a pena, porque a nossa salvação é grandiosa. Agora Pedro lembra aos seus leitores que não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias, eles podem confiantemente manter a esperança da salvação eterna. O apóstolo examina 4 agentes divinos aqui envolvidos com a mensagem da salvação, irmãos. A salvação que desfrutamos foi almejada pelos profetas, pregada pelos apóstolos, contemplada pelos anjos e confirmada pela ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a salvação foi proclamada pelos profetas. Veja comigo o verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Os profetas, irmãos, eram os porta-vozes de Deus no Antigo Testamento, que proclamavam acerca da graça divina. Pedro diz que eles fizeram uma investigação cuidadosa para compreender a salvação prometida por Deus. De Moisés a Malaquias, todos os profetas do Antigo Testamento foram fascinados pelas promessas da salvação. O verso 10 diz: profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. O Espírito de Cristo levou os profetas a predizer sobre a graça de Deus
e até mesmo prever os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. Se você observar comigo, Salmo 22, por exemplo, retrata exatamente o sofrimento e vitória do Messias. Está escrito, veja comigo, Salmo 22. Está escrito, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste. Estando eu ainda no seio de minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da terra, da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, se tu me respondes. Meus irmãos, vamos parar aí no verso 21. Então o Salmo 22 expressa exatamente, irmãos, sofrimento e vitória do Messias. Vejam o salmista Davi já predizendo exatamente isso. Também o profeta Isaías, né? Ele falou acerca dos sofrimentos do Messias. Veja comigo o texto sagrado em Isaías 53. É uma predição exatamente dele. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Também no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, quando Jerusalém fora destruída e desolada, e todo o povo andava gemendo. No verso 12 está escrito: não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Os profetas já previam acerca dos sofrimentos de Cristo, mas por mais que tentassem, eles não poderiam descobrir quando e como isso iria acontecer. Embora os profetas escrevessem sobre o Messias, eles nunca compreenderam tudo o que estava envolvido na vida, morte e ressurreição de Cristo. Eles profetizaram sobre os sofrimentos do Messias e também a glória que se seguiria,
mas não podiam compreender a conexão plena entre os dois. De fato, em algumas das profecias, os sofrimentos e a glória do Messias estão associados, irmãos, em um verso ou parágrafo. Alguns teólogos, como Charles Swindoll, tentam explicar a dificuldade dos profetas, dizendo que eles viam dois montes. O Monte do Calvário, onde Cristo morreria por nossos pecados, e o Monte das Oliveiras, onde ele voltará em poder e glória para estabelecer o seu reino. Mas eles não podiam ver o vale entre os dois montes, assim como não podemos quando olhamos para duas montanhas distantes. Desse modo, irmãos, a primeira e segunda vinda de Jesus são mescladas na mesma passagem em profecias do Antigo Testamento. Em Isaías 9,6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora veja também comigo que está escrito em Isaías 61, verso 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Também em Daniel 12:2 está escrito: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Como Jesus disse aos seus discípulos: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram, diz Mateus 13:17. Em Isaías 6:11, após o Senhor chamar Isaías para o ofício profético, está escrito no verso, a partir do verso 9, então disse ele: vai, diz este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam dissoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as colunas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Assim também o profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 2, disse: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Vejam, por que isso, irmãos? Exatamente porque os profetas do Antigo Testamento, incluindo o último, João Batista, não conseguiam compreender sobre o tempo, o ministério e a vinda do Messias em sua plenitude. Por isso eles se esforçavam para compreender as próprias mensagens. O profeta Daniel procurou pela oração e jejum entender o que Jeremias havia profetizado acerca do exílio na Babilônia. Então o profeta Daniel orou fervorosamente para que Deus acabasse com o exílio. Em resposta às suas orações, Deus deu-lhe a profecia das 70 semanas. Daniel 9, versos 24 a 27, está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde
a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Deus respondeu a oração dizendo: Daniel, há algo muito maior. E foi em resposta a essa oração que Deus revelou uma das profecias sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi-lhe dito que essas coisas estão escondidas para o tempo final. Daniel 12:9 diz: ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Quando Jesus veio à terra, os professores judeus, os fariseus, esperavam um Messias conquistador que iria derrotar os inimigos de Israel e estabelecer o reino glorioso prometido a Davi. Até mesmo os próprios discípulos não compreenderam a necessidade da morte de Cristo na cruz. Se você observar comigo, Mateus 16, a partir do verso 21, está escrito: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, este modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. E veja que os discípulos ainda estavam questionando sobre o reino, mesmo depois de sua ressurreição. Em Atos 1, versos de 1 a 8, está escrito: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se os discípulos não haviam facilmente compreendido o programa de Deus, certamente os profetas do Antigo Testamento enfrentaram o mesmo problema. Assim mesmo que os profetas não compreendessem tudo que o Espírito Santo revelou, aqui em 1 Pedro 1,11, chamado de Espírito de Cristo, porque ele dá testemunho de Cristo, mesmo que eles não compreendessem tudo, eles profetizaram sobre a morte, sobre a ressurreição, ascensão e segunda vinda de Cristo. Como Pedro escreve mais adiante, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. 2 Pedro 1,19. Logo, irmãos, a nossa salvação é grandiosa, porque foi pronunciada em todo o Antigo Testamento. Se a salvação foi estudada intensamente por todos os profetas,
então deve ser tão preciosa, se não mais, para os crentes de hoje que têm a plena revelação. Nós continuaremos esse sermão da próxima feita, meus irmãos. Agora eu gostaria de orar com vocês. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a compreender, Pai, a grandiosidade, Pai, da Tua salvação, ó Deus, revelada desde os tempos antigos pelos profetas, revelada a nós hoje por meio da Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque não merecíamos tamanha bênção, mas aprove ao Senhor nos salvar por meio do Seu Filho Jesus Cristo e revelar a nós o Teu plano de salvação por meio da Tua palavra e aplicar em nós a Tua salvação por meio do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as mais doces consolações do Espírito sejam convosco, meus irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.